Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Marcel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da última lição do terceiro trimestre de 2025, a lição 13. A lição 13 que tem o tema Assembleia de Jerusalém, né? Porque estava ali havendo vários problemas na igreja e um dos problemas era o quê? Que os fariseus convertidos queriam que os gentios passassem pelo rito da lei, especialmente a circuncisão. E os apóstolos, né, insistiram que isso não se fazia necessário, porque a salvação não era por ritual religioso, e sim pela graça. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, que está encerrando, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em mesmo perseguições, porque a igreja estava passando por perseguições, mas mesmo assim, ela estava crescendo, né, abalizada na palavra, na comunhão, na fé e também nas orações. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcel, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Continue curtindo e comentando nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Nossa leitura diária de hoje, da quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, que tem como tema estabelecendo líderes, né? Porque Barnabé e Paulo, né, estavam ali pregando o evangelho e eles foram para uma cidade, Paulo lá, foram para Icônio, né? E a multidão ali foi, né, instruída a se rebelar contra ele. Paulo é apedrejado, ele é arrastado para fora da cidade. Alguém achava que estava morto, né? Mas não estava. E ele volta com Barnabé para Derbe e vai lá até Icônio, Antioquia, né? E Listra. Volta para confirmar o ânimo dos irmãos, para dizer que ele tem que passar por várias tribulações. E ali eles vão o quê? Vai estabelecer anciões, ou seja, presbíteros, para ficar à frente da igreja. Que é isso que vai dizer o versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 23, diz assim: E havendo por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, e recomendaram ao Senhor em que haviam crido. Veja, eles foram ali, né, estabelecer anciões, ou seja, presbíteros, né? Anciões eram chamados de presbíteros, né? Na época chamavam anciões. E já sabia que eram os presbíteros da igreja. Em cada igreja estabelecer anciões para tomar conta do rebanho, para o rebanho não ficar só. E a gente observa que teve o quê? Orando com jejum. E a escolha foi feita dessa forma, orando com jejum. Não foi uma escolha aleatória. Houve jejum e houve oração, que é isso que deve ser feito na hora de escolher alguém para a obra. Tem que ter jejum e oração. E Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 23, diz assim: A igreja de Cristo precisa de líderes cheios do Espírito Santo, escolhidos com oração, jejum e discernimento. Tem que ser escolhido dessa forma: oração, jejum e discernimento. Não pode ser porque a pessoa é bonzinho, não pode ser porque a pessoa tem uma boa oratória, não pode ser porque ele é meu amigo. Não, tem que ter jejum e oração para que o Espírito Santo diga quem deve ser enviado. O exemplo de Paulo e Barnabé nos ensina que o crescimento da igreja requer mais do que entusiasmo, né? Exige estrutura espiritual sólida e liderança comprometida. Que possamos orar por nossos líderes, apoiar aqueles que Deus levantou e, se formos chamados, servir com humildade e temor, sabendo que a obra é dele. Tem que ser assim, né? Porque a obra é de Deus, não é nossa. E se nós formos chamados para alguma obra, fazer com amor, com carinho, com fidelidade, porque o dono da obra exige isso de nós. E na hora de escolher alguém para algum cargo, ter oração, jejum e discernimento. Não escolher pela pessoa é bonzinha, não escolher porque é meu amigo, não escolher porque eu gosto de fulano, não. Tem que ter oração, jejum, para que depois não haja problema. E deixar que o Espírito Santo diga quem deve ser enviado, quem deve ser levantado para tal obra. Não fazer as coisas aleatórias, não fazer as coisas na emoção. Porque aqui no caso de Barnabé e Paulo, houve jejum e oração. Né? No versículo 23, que é a leitura diária, diz assim: E havendo por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejum. Veja, eles fizeram jejum e oração, para depois, né, escolher e depois eleger anciões para ficar à frente do trabalho da igreja. Não foi de qualquer forma, não foi de todo jeito. Houve jejum e houve oração. E dessa forma, a igreja atual tem que fazer do mesmo jeito. Ter um jejum e ter uma oração
para separar tanto irmão como irmã para determinado cargo e não fazer as coisas de todo jeito, né? E aqui a gente vê que no segundo subponto da lição que vai falar, o primeiro ponto é a questão doutrinária. Aí teve o relatório missionário de Paulo e Barnabé, e no segundo subponto, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, Atos capítulo 15, versículo 1. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja sem estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Atos capítulo 15, versículo 2. Tá vendo? Eles estavam tudo incomodados, os judaizantes, né, convertidos ao cristianismo, porque ele queria que os gentios passassem pelo ritual da lei. E Paulo e Barnabé não aceitavam isso. Paulo e Barnabé disseram que a salvação é pela graça, não por ritos religiosos. E a salvação é pela graça mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não pelas obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, e não por obras, e não por rito religioso. É simplesmente pela graça. E tudo quem fez isso? O próprio Deus, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para perdoar todos os nossos pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Amém?